O que precisa ser discutido no Brasil hoje não é Lula, não é a condenação do juiz Sérgio Moro no processo da Lava Jato. E não é se Lula vai ou não ser candidato. Isso. O que a gente precisa discutir é a agenda política no Brasil. O que é que o Brasil tem de mais urgente hoje para ser feito? É se o meu candidato fulano vai ser presidente ou se determinadas ideias vão mudar o país, vão ajudar a mudar o país. Da gente manter esse personalismo na política e até um incentivo aos políticos a serem populistas é a gente repetir nas eleições de 2018 o que aconteceu em 1989, a primeira eleição pós-redemocratização. Eu acho que eu sou o mais velho daqui, desculpa ter uma vez em volta. Mas assim, eu tinha 8 anos na época da eleição de 89 e eu me lembro muito claramente a bagunça que era. Eu fui votar com meu pai, né? Eu era criança, eu podia entrar na urna. Era desse tamanho. Se não me engano, eram 23 candidatos. Batalhão de candidato. Todo mundo querendo fazer jingle. Eu nunca vai me esquecer. A Fife Domingos. Juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, no Brasil. Era uma eleição com 23 candidatos, com muitos nomes bons, e que o Brasil elegeu, dentro daquele espectro ali, alguém que era o governador dos Alagoas, que a gente já sabe no que é Caçador de Marajá. E assim, nada contra Alagoas, né? Heloísa Helena, te amo, viu? Até onde o eleitor tem influenciado os candidatos a serem populistas. A partir do momento que a gente está influenciando a eleição, a gente também está influenciando os candidatos. A partir do momento que a gente não quer discutir ideias, a gente pensa e até influencia de modo que o candidato ele também não quer discutir ideias. Você gera um incentivo, né? Um incentivo para que ele seja só uma personalidade. Se eu for intelectualzão, ninguém vai votar em mim, ninguém vai entender. Você dá muito certo assim. Então, como é que a gente está influenciando os candidatos? A serem só um rosto, um nome. Aqui no Nordeste a gente tem muita coisa do melhor prefeito do Brasil. Né? Salvador, Recife, isso é estampado nos outdoors pela cidade. Baseado em aprovação. Baseado em aprovação. Tem uma coisa errada aí. Minha mãe, quando queria me educar, quando eu era criança, ela me botava de castigo. E na hora que minha mãe me botava de castigo, a popularidade da minha mãe comigo criança ia lá pra baixo. Né? Mas foi importante que ela precisasse me botar de castigo. E o castigo no Brasil, obviamente, que passa pela racionalização do uso dos recursos públicos, por uma implantação de um programa político que seja efetivo, que combata a discrepância social e financeira que existe no Brasil. Ou seja, não dá para a gente basear a escolha novamente de um projeto político a partir de um indivíduo, a partir de uma pessoa. Por isso que a gente precisa discutir o pós-Lula. A gente tem elegido durante esses anos, após a democratização, superprefeitos. A descentralização do poder é muito importante. Porque é óbvio que a chance de um indivíduo errar, nós erramos nas nossas vidas privadas, ela é existente. Quanto menos poder concentrado no governo federal, por exemplo, na União, melhor. Esse modelo de federação que a Constituição fala, ele precisa ser levado a sério. Mas falando do pós-Lula, o que é que a gente vai ter quando o Lula não for mais candidato, né? Primeira coisa, vai se decidir que encerra-se o primeiro ciclo pós-redemocratização, né? E aí, qual vai ser o cenário? A gente vai ter o PT, que foi o partido mais importante, né? O que cresceu e diminuiu junto com o Lula, vai estar em frangalhos, porque o PT desintegrou-se. O PSDB também está se desintegrando. Você vê várias movimentações de tentar aglutinar partidos, de tentar ganhar base. Será que a gente vai ter 3 PMDBs? Bom, a primeira coisa que eu acho que precisa acontecer nisso é a gente precisa combater essa ideia de que, gostando ou não do PT, que Lula é maior que o partido. Que Marina Silva é maior que a rede social. Que Bolsonaro já está maior que o PSC quase, que Bolsonaro, né? que chegou agora há pouco no partido, já é maior que o partido. Partido político, por mais que viva aí um momento de cheque, né, na história política, não só do Brasil, mas do mundo. Ninguém gosta mais de partido. Todo mundo, o partido é demonizado, mas uma coisa é fato, o partido é um agrupamento de pessoas. Se um indivíduo é maior que um grupo inteiro de pessoas, a gente está flertando aí não só com populismo, mas com também autoritarismo. E é um agrupamento de pessoas em torno de ideias. E não em torno de outras pessoas. Não em torno de outras pessoas. Deveria ser. Deveria ser. Não é show de rock, né? Show de rock vai todo mundo ali pra ver 5 pessoas cantar, ou então show de brega, quando é o rei Reginaldo, né, que Deus o tenha, mas assim, não dá, não é música. E aí a pergunta, se não está dando certo, será que a gente joga fora ou será que a gente melhora? O nosso sistema é esse, jogar fora isso vai ser o quê? Monarquia,
ou vai virar uma ditadura? Não, né? Então a gente vai ter que descobrir como melhora. Essa aspiração revolucionária, né, que sempre ronda o debate político no Brasil, ela tem que tirar todos e tem que acabar com isso. Joga uma bomba em Brasília! Isso normalmente, na história política do mundo, resultou justamente em ditaduras. A Revolução Francesa, que é a maior revolução da história política do mundo, produziu Napoleão Bonaparte, primeiro, segundo e terceiro. A China deu em guerra civil, né? A Revolução Nacionalista, que depois teve a Revolução Comunista em cima da nacionalista, Cuba, a própria Alemanha, né? Revoluções, eu acho que de um modo geral, elas são a antítese de evoluções. Perfeito. Né? Ao invés de mediar, você abre as portas para o despotismo. Você passa a enxergar a política e as ideias que seu grupo tem, não como mediação, que sempre tem que ser, né? Mas como solução imediata. E não existe solução imediata. Eu acho que o ceticismo em política é uma virtude, é importante a gente ter. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, né, toda vez que eu estou discutindo, porque alguns membros da minha família são um pouco emotivos, radicais, e eu pego e digo, olha, o Brasil tem solução. Mas ele não tem solução rápida, ele não tem solução fácil e ele não tem solução sem sacrifício. Nem que seja o sacrifício de você pesquisar no Google e começar a descobrir os impostos que os outros países usam, os tipos de reforma política que podem ser feitos. Não dá para você simplesmente ligar no 0800 para derrubar alguém do paredão do Big Brother. Não funciona dessa forma. Não é tão simples assim. A gente precisa, inclusive, que as pessoas se engajem Mas na pelo Big política. Brother você tem que acompanhar, né? Para saber quem você vai escolher, né? Mas de fato a democracia que a gente vive no século XXI, a tal democracia líquida, direta, ela demanda do cidadão de fato uma participação. É claro que quem está trabalhando ali, sustentando a família, vivendo a sua vida pessoal, não precisa necessariamente estar tão apropriado da política como a gente está falando aqui. A política representativa, inclusive, foi criada para que a gente tenha alguém que vá lá trabalhar por nós dentro de uma lógica democrática. Mas hoje está se mostrando insuficiente. Não é ficar demonizando a política, dizendo que a política é ruim, para chegar na hora da eleição, optar por um cara que está aqui nesse extremo ou outra pessoa, homem ou mulher, está aqui nesse extremo, não vai resolver o Brasil, né? As pessoas que representam os extremos são retas paralelas que se encontram no São infinito. siameses. E essa demonização da política também é uma coisa muito perigosa, porque o homem comum, o homem médio, né, que está se preocupando mais com a sua vida privada, ele não está errado não, você não é alienado por conta disso, mas a partir do momento que você, vivendo a sua vida privada, você demoniza ao extremo a política, você esquece que o preço do pãozinho, que tem a ver com a tua vida privada, tem a ver diretamente com a política. O trânsito que você pega todo dia para o trabalho é política. O próprio trabalho que você tem é política. A violência que está aumentando agora no Brasil é por causa de política econômica. Então vamos lá, a gente precisa discutir o pós-Lula e a gente precisa fazer essa discussão do pós-Lula a partir do interesse das pessoas pela política. Eu acho que isso aí tem um outro pano pra manga. Comenta aqui embaixo, diga a sua opinião. A casa inclusive está aberta aqui. E sempre lembrando que as ideias são mais ou tão importantes que as pessoas. É isso aí, galera. Valeu.